Ela odiava o marido enquanto estava casada com ele, fez muitas coisas difíceis e terríveis e depois se separou, foi lá para o mundão. E aí ela fala que conheceu outros homens. E nesse conhecer outros homens, ela descobriu que estava com um bom partidão e largou e abandonou. E ela se arrepende muito por isso. E eu quero acompanhar com você a história dessa moça, porque é muito forte e eu creio que ela vai falar no coração de muitas mulheres e no coração de muitos homens. Eu me separei porque eu odiava meu marido e acreditava que lá fora tinha homens melhores. Depois eu me arrependi porque eu percebi que os homens lá fora são ainda piores, mas eu já havia separado. Bom, durante todo o meu casamento eu só via os defeitos do meu marido. E sim, ele tinha muitos defeitos, mas eu não conseguia apreciar as qualidades dele. Eu não conseguia valorizar as qualidades dele. Eu só valorizava os defeitos. Eu aumentava os defeitos. Eu dava ênfase aos defeitos. E é aquilo, né? Tudo que você foca, expande. Então, eu só focava nos defeitos dele. Então, pra mim, ele começou a ser o pior homem do mundo. Eu comecei a vê-lo como o pior homem do mundo. E acreditava que lá fora tinha homens melhores. Que lá fora tinha uma melhor companhia pra mim. Que ele não era a minha melhor companhia. Só que eu fui pro mundo, né? Eu separei acreditando que não ia mais dar certo com ele. Fui pra fora e conheci os homens, né? E percebi que os homens não querem mais compromisso. Os homens não querem mais relacionamento. Os homens só querem diversão. Os homens não querem nem mais te convidar para passear. Os homens não querem nem mais pagar alguma coisa para você. Os homens... Mas por quê? Por causa desse tipo de mulher mesmo, que eles fazem tudo, né? Que eles dão a vida por aquela mulher e a mulher só faz mal, não reconhece nada, acha que ele não vale nada, despreza tudo que ele fez. Então, os homens que já estão lá fora já foram muitas vezes marcados e machucados por mulheres e estão cheios de cicatrizes, cicatrizes deixadas pela mãe dentro de casa, que criou detonando os homens e falando que os homens não valem nada. Então ele já cresceu com uma mentalidade ruim contra o próprio pai, estimulado pela mãe. Depois ele cresce, a mulher faz com ele o que talvez a mãe dele fez com o pai dele, e aí ele sente na pele a dor da masculinidade, a dor de ser maltratado apenas por ser homem, porque se você é ruim, a mulher ela é difícil. A mulher, geralmente a mulher, a maioria das mulheres, só é controlada mesmo pela força da masculinidade do homem. Se o homem não for muito forte, ele não segura a mulher e tende a haver muita força. Quando há apoio legal para as fraquezas da mulher, aí fica impossível de um homem conseguir agir dentro do casamento com uma mulher. Eles apenas perguntam se você mora sozinha, quer ir na sua casa, usar você e deixar lá. Não existe mais homens de valor. Homens que querem compromisso, homens que querem relacionamento, não existe mais. Mas não tem por quê? Porque o marido dela queria, era um homem de compromisso, era um homem sério, era um homem de valor. Existe sim homem de valor. Em algum lugar tem sempre pessoas na mesma frequência. E tende a pessoas na mesma frequência se encontrarem e serem bênçãos um na vida do outro. Bom, e os homens, ainda assim, sem querer compromisso, são ainda piores do que meu marido. Porque os homens são desrespeitosos, os homens são... Não tá bom. Pra quem tá solteiro, pra quem tá procurando, não tá legal. Mas o marido dela não era ruim. Ai, são até piores que o meu marido. O ex-marido dela não era ruim e ela mesma já falou isso. Aí eu percebi que meu marido era bom. Ele era bom. Tinha os defeitos? Tinha. Mas ele era bom. Só que daí eu já tinha separado, né? Literalmente dei com os burros na água. Porque, de fato, os homens disponíveis não são bons. Os que são mais ou menos já têm compromisso. Os que estão à disposição, não são bons. Eu acreditava que separando dele eu ia conseguir um novo relacionamento, um novo casamento, um homem que fosse mais legal comigo, porque, de fato, a gente brigava muito e eu entendia que a gente não tava dando certo. Aí eu pensava que lá fora eu ia conhecer um cara pra, né, adquirir uma nova família, ter um novo relacionamento. Só que não é bem isso, porque os homens não querem compromisso nem relacionamento, muito menos com uma pessoa que já é separada. Aí, agora, a gente vem para esse outro aqui, onde ela vai falar que ele era o amor da minha vida.
As mulheres só percebemos que perdemos o amor da nossa vida depois que perdemos o amor da nossa vida, porque até então nós não sabíamos que ele era o amor da nossa vida. Vou me usar como exemplo, porque a história também aconteceu comigo, mas eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar. Bom, eu casei, meu marido fazia de um tudo para conquistar o meu amor. Eu tinha uma energia de correr dele e ele uma energia de correr atrás de mim. Tudo que era para separar e se afastar dele, eu queria fazer. Nosso relacionamento não era fácil, claro, porque se eu não amo ele, com certeza eu não vou facilitar a nossa vida. Então, assim, a gente tinha constantes brigas. E eu não amava ele, eu não tinha sentimento verdadeiro por ele, de amor. Pelo menos eu achava que não. Só que brigando, a gente separou. E depois que a gente separou, eu percebi que ele era o amor da minha vida. Só depois que a gente separou, eu percebi que ele era o amor da minha vida. Nós mulheres temos dificuldade de entender que aquele homem que está com a gente, que o nosso marido é o amor da nossa vida. A gente só percebe depois que perdeu. A mulher tem dificuldade de amar. E quando você não ama, você não está naquele estado de apaixonamento, de euforia, de entrega. Você tem, né, desconfianças, você vê o mal, você quer resultados, você quer benefícios, mas você não se doa, você não se entrega. E o homem ama, ele se entrega, ele se apaixona, ele experimenta aquela euforia do desejo, da vontade de estar o tempo todo junto. Depois a constância, né, o sentimento de chegar em casa e a mulher estar lá. Por quê? Porque ele verdadeiramente se doa, ele se entrega, ele se sacrifica por aquele relacionamento. Sem sentimento, um distanciamento de sentimento, aí acaba com tudo. Você veja, ela casou com ele, ela escolheu casar com esse homem e depois ela vai para essa condição de desprezar completamente esse homem dentro do casamento. Pelo que eu tenho visto, isso não foi só comigo. Várias mulheres que se separam, depois, quando cai em si, percebe que perdeu o amor da vida, o cara ideal. O cara não perfeito, porque ninguém é perfeito, mas a melhor opção que tinha. Porque enquanto a gente tá com a pessoa, a gente só vê os defeitos. A gente só quer fugir dessa pessoa, né? A gente quer separar. Só que depois, quando você separa, de longe, pelo menos comigo foi assim, a gente percebe que aquela pessoa tinha qualidades incríveis. Qualidades que você não encontra por aí em outras pessoas. Depois que sai, depois que se arrebenta, aí vem o arrependimento. E isso é com todo mundo, que é a mesma história. Mas vamos escutar o restinho do que ela tem a dizer. Eu odiava meu marido. Eu era claramente a mulher que odeia o marido. Meu marido chegava perto de mim para me tocar, para me dar um beijo. Eu odiava meu marido. Eu era claramente a mulher que odeia o marido. Meu marido chegava perto de mim para me tocar, para me dar um beijo, eu sai de perto. Eu detestava contato físico com ele. Eu não entendia, de fato, talvez eu entendia que é porque eu não gostava dele, mas eu não queria enxergar. Mas eu detestava que ele tocava em mim. Qualquer discussão era motivo para ficar 2 semanas ou 1 mês sem fazer nada. Qualquer discussão era a desculpa que eu queria para afastar ele de mim. Gente, esse homem aguentou muito sofrimento. Você vê se compensa você não agir, você suportar, porque ela chegou a deixá-lo. Só depois que ela deixou esse homem, e eu assisti vários vídeos dela e também vi os comentários das pessoas nos vídeos dela, 6 anos depois que ela foi se arrepender de ter separado dele, 6 anos depois. Zero empatia por ele. Eu lembro uma vez, na verdade 2 vezes, ele sentiu uma dor de cabeça forte e desmaiou na minha frente. Eu fingi que não vi. Isso daqui eu achei assim inadmissível, inaceitável, porque até um estranho você socorre, você ajuda, mas ela parece que tinha asco por ele. Como que esse homem conseguiu estar do lado e ver? Será que ele não viu, não percebeu que aquela mulher tinha nojo dele, estava louca que ele fosse transferido para o além? Só pode. Falei pro pessoal que tava lá socorrer ele, porque na minha cabeça ele sempre tava fazendo drama. Eu sentia prazer toda vez que alguma coisa dava errado pra ele. Sempre que alguma coisa dava errado, eu falava, eu te avisei. É que você é um burro, né? Você não sabe fazer nada. Pois é.
Pensava constantemente em separação. Tudo era motivo para separação. Qualquer coisa era motivo para separação. Eu nunca pensava em fazer dar certo. Só na separação. Compensa o homem aguentar essas situações, abaixar, ceder, não se manifestar? Deixa aqui o seu comentário se você é homem e se você é mulher. O que você acha dos homens que são bons e que passam por essas circunstâncias e depois a mulher continua falando que não tem homem bom e que ela queria achar um homem bom? Deixa aqui também seu comentário. E não saiam daqui sem conhecer os meus livros. Também nos apoie, gente, para que a gente continue produzindo esse conteúdo. Ou vai lá no Seja Membro, faz uma parceria junto com a gente. A gente tem um conteúdo esplendoroso lá no Seja Membro, muito material. Vai lá, visite, conheça e que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.